Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, mais uma vez estamos aqui prestando serviço no ar, TV Rio Doce, com Cuidando de Você. O nosso objetivo é esse, prestar serviço, informação para você cuidar da sua saúde, bem-estar e qualidade de vida e ajudar as pessoas que você gosta a fazer o mesmo, né? Porque aqui o nosso objetivo é levar informação como ferramenta para te ajudar a conhecer sobre doenças, sim, falar sobre doenças. É importante conhecê-las, mas falar sobre tratamento, sobre diagnóstico, sobre sintomas, sobre prevenção, esse é o papel do Cuidando de Você. E ao você compartilhar, você vai estar compartilhando também informações importantes que pode ajudar alguma pessoa. E no programa de hoje, o nosso tema, nossa pauta é bem recorrente. Inclusive, recentemente, tivemos aqui um endocrinologista falando na questão metabólica sobre o processo de emagrecimento. Ele explicou o processo que se dá da obesidade, o processo do metabolismo, a questão do emagrecimento e muitos outros aspectos na área da endocrinologia. E hoje vamos continuar nessa pauta, vamos continuar nessa temática de emagrecimento, que é um assunto da moda, é saúde. A obesidade é uma doença de base, é uma questão endêmica que mata, que tem muitas outras doenças associadas, então temos que discutir todos os aspectos. Por isso nós convidamos aqui uma nutricionista, que está aqui conosco hoje, gentilmente atendeu o nosso convite, que é a Nayara Almeida, que está aqui conosco no Cuidando de Você. Nayara, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Márcio. E vamos lá falar de saúde, né? Pois é, quando a gente fala em emagrecimento, as pessoas já começam do outro lado da televisão lá, ou da tela do celular, a falar assim, fala logo das canetas emagrecedoras, fala logo desse milagre que tem aí. Bom, gente, o que a gente está pontuando aqui, realmente a coisa avançou bastante. Mas a gente tem que colocar alguns critérios, tem que expor algumas situações para que não saia uma busca indiscriminada por parte das pessoas, de nós mesmos, dessa solução, entre aspas, com todas as aspas possíveis, milagrosa. Por isso, estamos trazendo aqui profissionais. Porque, primeiramente, eu gosto sempre de embasar a questão do processo de obesidade, a pessoa quando engorda, né? Você não engorda da noite para o dia, a pessoa não se torna obesa da noite para o dia. É um processo que vem durante muito tempo, não é isso? Com certeza. Na verdade, a obesidade ela é uma doença, né? Considerada pela Organização Mundial da Saúde uma doença. E uma vez que é uma doença metabólica, ela é multifatorial. Então, não existe apenas um motivo só que leva a pessoa a ter essa doença, né? Que é o sobrepeso, a obesidade. Então, a ciência, muito bem, por sinal, ela evoluiu e trouxe, junto com essa evolução, essa oportunidade das pessoas perderem esse grau de adiposidade que o organismo vai acumulando ao longo do tempo, né? Por vários motivos, como citado, que são aí as famosas canetas emagrecedoras ou os análogos do GLP-1. Nós vamos dissecar um pouquinho sobre essas canetas e sobre os seus efeitos, mas trilhando esse caminho da explicação sobre a obesidade, ela é importante, né? Que as pessoas falam, mas por que eu engordo? Por que eu engordei? Como que se dá esse processo de engordar, né? Até o final da década de 80, o Brasil vivia no mapa da desnutrição, né? E a partir dos anos 90, principalmente 2000 para cá, né, essa taxa, ela inverteu, essa pirâmide inverteu. Hoje somos um país de obesos. Né? E quando a gente fala você falou sobre questão de doença, realmente uma doença que provoca várias outras doenças. Então, por isso que a obesidade tem que ser tratada com a questão de uma forma muito séria. Então, como que acontece esse processo de engorda? Por que nós engordamos? O que acontece dentro do nosso organismo, com o que a gente come, com o que a gente bebe, para a gente engordar? Ótima pergunta. A obesidade ela é um processo de resposta metabólica. Por a gente não cuidar do nosso organismo de forma fisiológica, ele vai tendo carências e vai sofrendo carências nutricionais. E com essa dificuldade de responder aos seus processos químicos, né, enzimáticos e nutricionais, a pessoa vai perdendo a capacidade de metabolizar a glicose. E ao invés do corpo pegar essa glicose, captar ela para dentro da corrente sanguínea como fonte de energia, ele acaba estocando para o lado de fora da célula, fazendo grandes depósitos de gordura. E, sobretudo, a gente pode falar de depósitos de gordura fora da célula e também ao redor dos órgãos, que é a gordura visceral.
Então, não é só a gordura que a gente consegue enxergar, né, em cima dos músculos, mas também a gordura visceral, que é aí a gordura no fígado, que desenvolve aí doenças hepáticas, ao redor do coração, que desenvolve aí as doenças coronárias, cardiológicas, e causando aí uma série de complicações, né, aumento de pressão arterial, risco de AVC e danos também, sem contar com o emocional, que a pessoa ela fica toda inflamada, né? O intestino começa a não desenvolver capacidade de desenvolver ali hormônios que ajudaria a pessoa, por exemplo, a desenvolver bem-estar, serotonina, dopamina, GABA, que são hormônios essenciais para a gente poder viver de uma forma mais equilibrada, né? Então, desenvolve realmente ou desencadeia uma inflamação sistêmica, comprometendo toda a qualidade de vida da pessoa, né, Márcio? Então, é muito mais do que só estética. Diz que é só estética, é Muito saúde mais. e é vida acima de tudo, né? Porque essas doenças que foram citadas pela Nayara, elas levam quantas pessoas à morte, né? A principal causa de doença, de mortes no mundo são doenças cardiovasculares, né? E a obesidade, ela tem um impacto muito grande nessas doenças, como foi explicado na semana passada pelo cardiologista Alessandro Ferraz. Bom, traçado esse mapa, falando agora sobre esse processo, mais uma vez, de engordar. Então, a gente pode dizer que os grandes vilões, não sei se eu posso falar assim, vilanizar, é o que a gente come, o que a gente bebe? Ou é o nosso comportamento em relação ao que a gente come e o que a gente bebe? Certamente. A gente pode colocar aí 70% do resultado do que nós somos esteticamente é o nosso ambiente. São as nossas... o ambiente mesmo que a gente consome, que a gente vive, a nossa alimentação e nossos hábitos, né? Se nós consumirmos bons alimentos, a tendência é nós termos bons corpos, boa saúde e uma estética boa. Mas se o nosso ambiente for todo obesogênico, né, junto com as nossas ações de alimentação ruim, de sermos sedentários, e automaticamente a nossa genética, que interfere 30% apenas do nosso resultado, também for propenso a uma obesidade, aí a pessoa ela fica toda comprometida, né? Então, temos que cuidar sim. E a gente vê que muitas das vezes, né, durante muito tempo, surgiram vários tipos de soluções para a obesidade, né? A partir do momento que a gente passou a ser obeso, né, um país, como eu digo, de obeso, sobrepeso e obeso, né? Chegamos até a situação da obesidade mórbida, que se chamava, que hoje até não se fala mórbida mais, né? Grau, grau 1, 2 grau e 3. 2 e 3, não é mórbido, mas realmente a morbidade era muito grande, né? De pessoas que chegavam ao nível desse tipo de obesidade. Mas nós podemos ver que a mudança de comportamento e da relação nossa com o que a gente ingere, né, a cultura da humanidade, principalmente ocidental, nós brasileiros, mudou. Ou seja, hoje a gente vai muito mais no supermercado buscar os ultraprocessados, que são fáceis de fazer, damos para os nossos filhos, porque é mais rápido, é mais fácil, do que descascar, do que plantar. Né? Então, isso aí foi o grande divisor de águas para vivermos uma sociedade de pessoas obesas. Os hábitos, a cultura, tudo isso favoreceu demais, né? A própria indústria, né? A gente fala que as pessoas passaram a não ter tempo, todo mundo sai de casa para trabalhar, então aquela cultura de preparar alimento, de ir ao mercado, fazer, produzir, ela ficou meio que esquecida. Então hoje são os recursos rápidos, né? Não é tanto mais aquela necessidade, talvez, ali de estar nutrindo, mas simplesmente matar a fome. E para matar a fome, a gente quer, às vezes, a rapidez, e na rapidez, como qualquer coisa. Justamente para não nutrir, mas matar aquela fome ali, a necessidade de comer. Então, aí vem os fast foods, vem aí os alimentos industrializados, né? Os sucos de latinha, os refrigerantes, que é só abrir um pacote e comer. Então, não tem mais aquele cuidado todo de preparar, de elaborar, né? E com isso uma série de consequências, porque a adição de açúcares, de ácido, de acidulante, de sorbitol, de xilitol, então todas as químicas possíveis a indústria coloca justamente para esse alimento conseguir ficar ali nas gôndolas do supermercado por meses e meses sem vencimento. E ficar mais gostoso, né? Mais palatável, certamente. Né? Com a bolacha empacotada, ultraprocessada para um garoto, talvez é mais gostoso e mais fácil do que um biscoito feito pela vovó, antigamente, né? Então fica mais fácil. Então somos assim, a gente vai ao supermercado e a gente consome tudo isso sentado no sofá, vendo a TV Rio Doce somente, depois vai ver para o celular,
depois vai jogar um jogo, vai ver um filme no streaming e não levanta nem para mudar o controle da televisão. Aí vem a outra questão de comportamento, a não prática de atividade física, Sim. que é um complemento em relação à A alimentação. tecnologia favoreceu isso, né? Então, a atividade física ela é fundamental também, assim como controle alimentar no processo de perda de peso. Total. O corpo ele necessita de atividade física, né? Eu estava até comentando hoje na academia com o professor de educação física que a gente tem 15 minutos quando iniciamos as atividades físicas para o corpo começar a liberar hormônios. Então, a dopamina, a serotonina, o GABA, todos aqueles hormônios que dão a sensação de alegria, de prazer, de bem-estar, de disposição, né, que acaba com a sua fadiga, o corpo começa a liberar para você gratuitamente, com apenas 15 minutos após o início das atividades físicas, e as pessoas hoje não estão dando importância para essa produção gratuita, e aí dependem, às vezes, de medicamentos que tem que comprar para poder fazer esse trabalho por nós. Então é muito triste, né? É muito triste. Muito triste. As E pessoas... a gente sabe que é difícil. Perder peso não é fácil. Como eu disse, a gente vive a vida inteira engordando, né, com maus hábitos. E mudar isso da noite para o dia, ninguém consegue. Mas né? sabe o que eu falo, Márcio, com os pacientes? O corpo é muito generoso. Né? A gente faz o acúmulo de gordura ao longo dos anos e da vida, mas o processo para reverter ele não leva-se mais o mesmo tempo que levou para engordar. Então, ele é muito generoso. Né? A pessoa engorda aí ao longo de 10, 15 anos, pega 20, 30 quilos, mas para perder não leva também 10, 15 anos. Mas aí a gente precisa de intervenções mais agressivas para essa perda. E não estou nem né? falando de cirurgia, não. E temos ainda um impacto emocional, né? Porque boa parte das questões da má alimentação, da má conduta alimentar e do sedentarismo vem da questão emocional também. E aí nós precisamos de auxílio, de ajuda de profissionais e também de medicações, de intervenções cirúrgicas. Né? Eu comecei a assistir o programa agora, gostei da pauta. Como que eu assisto o programa novamente? É fácil, gente. Já está disponível no Facebook da TV Rio Doce, você pode assistir desde o início. Daqui a pouco também estará disponível no YouTube. Aí você pode, inclusive, não só pode, como deve também compartilhar à vontade, sem moderação, os links, porque você vai estar ajudando muita gente a ter acesso à informação. Esse é o nosso objetivo, prestar serviço, levar informação com pessoas que são legítimas, são pessoas legitimadas a falar todos esses assuntos. Porque estamos tratando aqui, gente, de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar de forma séria, verdadeira, sem invenções. É para esclarecer e para ajudar. No programa de hoje, estamos recebendo aqui a nutricionista Nayara, estamos falando sobre a obesidade e vamos falar especificamente nesse bloco sobre a questão do que vem nos últimos anos aí, principalmente nesse ano 2025, como explodindo a questão dos usos das novas medicações para a perda de peso, né, que são as chamadas popularmente canetas emagrecedoras. Né? Nayara, a gente sabe que você disse bem, né? O processo a gente passa muito tempo engordando, né? Se houver algum tipo de intervenção, a gente consegue emagrecer de uma forma mais rápida, mas só na dieta, só na atividade física, o processo às vezes demora muito e a pessoa acaba desistindo de alguma forma, pelo tempo, a pessoa se cansa, questões emocionais, questões financeiras, né? E aí nós sempre buscamos algo que seja solução rápida, seja solução fácil. E aí surgem as canetas emagrecedoras. E aí vem, o milagre caiu do céu. É por aí? Não. Na verdade, as canetas emagrecedoras não são protagonistas do processo de emagrecimento. Eu falo que com todos os pacientes, e falo muito isso nas redes sociais, que elas são uma janela de oportunidade para você modificar o seu estado atual, logo o seu estilo de vida. Então, é uma janela que se abriu, de oportunidade maravilhosa, inclusive. Eu sou muito a favor, eu incentivo, se a pessoa tiver indicação, que façam uso, mas esse uso precisa ser de modo muito responsivo, Márcio. Eles precisam acoplar junto ao uso dos agonistas do GLP-1 um bom tratamento, porque é o tempo que a pessoa vai ter para adquirir hábitos bons, para mudar seu estilo de vida,
para poder disciplinar o seu comer emocional, inclusive, porque muitas pessoas tendem a pegar peso. Não é por necessidade fisiológica, é por necessidades e carências emocionais. Então, a forma que ela tem de adquirir dopamina, sensação de bem-estar, é comendo. Porque comer dá prazer, comer dispara hormônios do bem. Sim. Então, toda pessoa que inicia o tratamento com a caneira, ele tem que ter esse pensamento. Eu vou usar como um start inicial, porque ele vai ficar super animado, porque realmente emagrece, né, e de forma rápida. Mas usar esse tempo para poder pensar, poxa, agora eu posso comer menos, então comendo menos eu vou selecionar melhor os meus alimentos, vou fazer valer a pena. Para que, quando a gente retirar o medicamento ou começar o processo de desmame, a pessoa como que solta as rodinhas da bicicleta, né? Ele passa a andar sozinho. Ele olha para trás e pensa, vale a pena eu entrar num estilo de vida melhor. Porque ele vai se sentir melhor, vai dormir melhor, vai ter mais disposição, menos fadiga, menos cansaço. Mais saúde. Mais saúde. Sim. Mais Olhar saúde. no espelho e se sentir bem. Se sentir Porque bem. pensa muito na questão estética, é importante, é legal, para a autoestima, para o emocional, sim. Né? Mas aí, você perdendo peso, você vai, com certeza, ganhar em saúde. Né? E as canetas, por exemplo, o grande benefício é para as pessoas que sofrem muito com relação ao diabetes, a questão da insulina, é justamente sobre isso, né? Quando a gente fala de GLP-1, que são as canetas chamadas de agonistas do GLP-1, o que é? Qual é essa relação? Como elas agem ali nesse tal do GLP-1? Sim, porque é um nome tão diferente, né? Às vezes é complicado para quem está ouvindo e a gente fala em termos técnicos, mas, na verdade, o GLP-1, o GIP, são 2 hormônios que são fundamentais para a nossa fome e para a nossa saciedade. Esses hormônios, eles controlam esse processo e são produzidos dentro do nosso intestino. Quando a pessoa está com excesso de peso, está em grau de obesidade, ela está com o corpo inflamado, intestino inflamado. Logo, o intestino não produz esse hormônio com tanta eficiência. Então, fica comprometida essa regulação hormonal dentro do corpo da pessoa. Então, a gente entra de forma sintética, dando para ela esse hormônio que vai fazer essa regulação de controle de fome e saciedade. Então, daí a oportunidade da pessoa fazer o emagrecimento. Qualquer pessoa pode fazer uso dessas canetas? Excelente pergunta. Hoje eu estava lendo um artigo que saiu esta semana, um artigo de estudo randomizado que mostra a eficiência da tirzepatida para crianças e adolescentes. E aqui no Brasil a gente já sabe que nós estamos já com a margem de 65% de pessoas obesas. Valadares também tem um percentual altíssimo de pessoas obesas, independente aí de classe social. A gente tem vários aí empresários já classificados como pessoas obesas e crianças e adolescentes. Então a tirzepatida já está se mostrando eficiente para a gente tratar essas pessoas. Que já, inclusive, desenvolveram diabetes tipo 2. Então, os efeitos colaterais, os riscos são mínimos, desde que esse paciente seja muito bem conduzido com profissionais monitorando, né? É diferente só ir lá, comprar, usar em casa e fazer um uso aí irresponsivo, né? Aí que tá, né? O brasileiro tem muito disso, né? Da automedicação. O que o meu vizinho usou e fez efeito, para mim também vai. A minha prima, que estava gordinha, ela foi lá, usou a Mounjaro, a Ozempic e emagreceu. Sim. Então eu vou comprar também. Agora tem que ser prescrito, né? Na farmácia. Mas existia muito ainda e costuma existir. A pessoa acha que vai lá, compra a caneta, usa e vai emagrecer. Gente, tem que ter acompanhamento profissional. Né? E a Nayara representa aqui o Instituto Inteiro, né? Que é uma nova forma de você ter todo um protocolo de atendimento que vai te dar um embasamento correto. Sim. E principalmente uma forma natural, eficaz e saudável de você extrair o melhor dessas novas medicações. É verdade, isso, né? É isso mesmo. O Instituto Inteiro aqui em Valadares, aqui em Governador Valadares, nós trouxemos esse novo conceito, essa nova forma de tratar, porque a gente acha muito que a ciência, muito bem aplicada, ela só tem a favorecer os indivíduos, né?
e trazer mais saúde, trazer mais longevidade, e principalmente nessa questão do emagrecimento. Então, feito de maneira responsiva, com indicação, à base dos exames, a gente vendo ali a queda dos marcadores bioquímicos, né, colesterol, triglicerídeo, marcadores hepáticos alterados, vir a diminuir ou desinflamando esse corpo através de um olhar à base de especialistas, né, e sobretudo com análise bem integrativa também. A gente pensa que você diminuir a dependência de medicamentos e trazer a pessoa para um lado mais natural e tratando por inteiro é o caminho que a medicina hoje está trilhando e é o caminho que vai libertar a população de dependência de medicamentos químicos. Então, Então é é com esse né? conceito que o Está chegando Instituto agora em vem. Valadares, Instituto inteiro, né, que tem essa visão do acolhimento ao paciente, da escuta, Sim. né, daquela necessidade, do acompanhamento, da indicação, né, caso haja necessidade e a indicação das canetas. Depois do processo de perda de peso, continua, né, que é um processo para a vida inteira. A obesidade é uma doença crônica, ela tem que ser a vida inteira, tem que ser acompanhada. Né? Então, assim, é um processo que é na íntegra, não é só perder peso, pronto, acabou, não. Então, Fato. assim, com certeza há muito que ganhar, mas não pode ser feito de qualquer forma. Então, o olhar é esse, né, e a gente sabe que vocês estão preocupados também em fazer com que todo esse processo, inclusive esse tratamento, as pessoas, né, tenham acesso sem ter que despender de muitos recursos. Exato. Né? Esse também é um dos nossos lemas, nossa missão, né, de tornar acessível à população, porque não precisa ser só rico que tem que ser magro, né? Então, a gente entende que pode ser sim ser acessível. Claro que depende da pessoa também ter o comprometimento e valorizar as prioridades, né? E saúde precisa ser priorizado. Então, lá no Instituto inteiro, somos um time de especialistas focado em tratar pessoas de maneira resolutiva, né? Trazendo ciência, uma visão integrativa e tratando a pessoa da raiz até aos sintomas. Maravilha, né? Que entrevista fantástica, né? Uma aula aqui sobre a obesidade, uma aula sobre a questão do processo que dá a obesidade, de tratamento, de comportamento, de relação com a alimentação, as novas medicações, o que dá certo, o que não pode fazer, quem deve fazer, de que forma, que é o Instituto inteiro que está aí para dar toda essa consultoria, para passar por todo esse processo de forma saudável e eficaz. E quem sabe consigamos eliminar esse problema da obesidade como um problema de saúde pública em nosso país e em todo o mundo, né? Com aconselhamento. Quem quiser mais informações, tem Instagram lá, Instituto Inteiro, é só pesquisar. Está chegando em Valadares. Fica onde? Fica ali no Vila Isa? Vila Isa, do Vila Isa. ladinho do Hospital Bom Samaritano. Terei o maior prazer de receber vocês lá. De referência. Então, só ali no @Instituto Inteiro que você vai ter mais informações. Tá novinho aqui, gente. Vem outras vezes aqui no Cuidando de Você. Nayara está aqui, o Renato está aqui nos bastidores acompanhando. Também é mais um ator e agente nesse processo aí de auxílio às pessoas. Muito obrigado. Sejam bem-vindos aqui a Valadares. Nayara, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, tá? Será um prazer sermos parceiros. A nossa porta está sempre aberta para você, muito que a informação obrigada. e o que você falou que hoje é muito importante. Parabéns. E a você que acompanhou o nosso programa, está disponível no Facebook, no YouTube, compartilhe sem moderação. Peço a você que entre aqui nas nossas redes sociais, está aqui do ladinho, todos os nossos endereços, forma de interação, para pedir novas entrevistas, novos temas, novos entrevistados. Continue com a programação da TV Rio Doce.